Olá, queridos, Deus abençoe você. Em nome de Jesus, estamos aqui finalizando, a última aula da nossa matéria evangelismo. Estou aqui no quarto dos meus filhos para fazer essa gravação para você. Obrigado pela perseverança, obrigado pela compreensão, obrigado por estar se dedicando a aprender um pouco mais sobre evangelismo, tá bom? E eu queria finalizar essa última aula trazendo alguns ensinos e algumas coisas para fortalecer, esclarecer algumas coisas, algumas ferramentas que vão nos ajudar, no nosso trabalho evangelístico no reino de Deus, ok? E nós finalizamos a aula anterior, a aula número 3, falando sobre o Espírito Santo, o papel do Espírito Santo no evangelismo. Queridos, eu citei para vocês alguns irmãos, alguns servos de Deus que evangelizaram, que fizeram grandes coisas, grandes movimentações no reino de Deus. Temos outros inúmeros homens de Deus que Deus tem levantado no último tempo. Temos o caso de um falecido já evangelista, Reinhard Bonnke, um homem que realmente alcançou multidões ali na África, muitos milagres, muita coisa aconteceu de sobrenatural. Mas uma coisa importante, que nada disso acontece sem a intervenção de Deus, sem a intervenção do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, podemos ter o conhecimento, podemos ter técnicas evangelísticas, podemos ter passos evangelísticos, 4 passos, as leis espirituais, 4 leis espirituais, decorar versículos e mais versículos, mas o evangelismo, ele só é eficaz. Você talvez não pode entender muito, quem sabe você não entende muito da Bíblia, mas você tem a convicção de que o Espírito Santo habita em você e que ele tem a capacidade e o poder de, através da sua vida, operar milagres, como convencer a pessoa do pecado, levar a pessoa ao arrependimento, que esse é o papel do evangelismo. E sim, depois o Espírito Santo continua trabalhando na pessoa, trazendo a revelação de Deus, a revelação do Pai, e isso é maravilhoso. É um início de uma caminhada de muitas aventuras, uma caminhada realmente maravilhosa, como é ir conhecendo a Deus e também ir se conhecendo como uma nova criatura, ok? E eu quero trazer algumas ferramentas também para nosso final de aula evangelística, tá? Então, o Espírito Santo, queridos, ele é fundamental, E ele veio no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes se cumpriu a promessa que o Senhor Jesus Cristo tinha dito para os seus discípulos: fiquem em Jerusalém e esperem a promessa do Pai. Então, algumas anotações que eu tenho aqui diz: no dia de Pentecostes era o 50º, dia da Páscoa, depois da Páscoa. Era o nome dado a uma das 7 comemorações religiosas de Israel. E foi o dia em que houve a descida do Espírito Santo à terra para habitar nos filhos de Deus e revesti-los de poder. Então o Pentecostes, o dia de Pentecostes, ele marca, ele sela o início de um mover de Deus através do Espírito Santo na vida da igreja. O Senhor Jesus Cristo disse para os discípulos: gente, fiquem aqui. Para poder, na verdade, ele estava dizendo o seguinte para eles: para vocês poderem cumprir, Jesus Cristo diz assim: ide e fazer discípulos de todas as nações, ensinando-vos tudo, ensinem a eles tudo que eu vos tenho ensinado. Aí ele fala: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa missão só seria possível, aí ele fala: e esses sinais seguirão os que creem, expulsará os demônios, curará os enfermos, ressuscitará os mortos e tantos outros sinais, falará em novas línguas. Então esses sinais seguirão aos que creem. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que tudo isso só será possível depois da vinda. Por isso ele disse: fiquem em Jerusalém e esperem a promessa do Pai. Tudo isso iria acontecer, mas só poderia ser pregado o evangelho com poder, com autoridade, como Jesus Cristo pregou,
tendo o Espírito Santo na vida e sendo revestidos de poder. Revestimento, nós aprendemos no seminário, que quando eu estou revestindo algo por fora, né? Revestindo, é como quando a gente pega um sofá e vamos trocar, né, o tecido, digamos assim, vai colocar couro, vai colocar um tecido diferente, outra cor. Eu estou revestindo o sofá. Isso refere, estamos revestidos de autoridade, né? Eu dei o exemplo também, não sei se vocês vão lembrar agora, mas de uma autoridade de trânsito, né? Isso nós ensinamos a autoridade do crente. Ele pode ser baixinho, franzinho, bem pequenininho, mas se ele estiver com as roupas, né, vestidas a autoridade do trânsito, ele pode se parar no meio da estrada, vir um caminhão gigantesco e ele precisa nem levantar a mão. Só ficar ali, o caminhão vai ter que parar. Por quê? Porque ele vai reconhecer que aquela pessoa está revestida. Ela tem uma autoridade que está sendo, né, manifesta no mundo natural. No mundo espiritual é a mesma coisa. Eu e você estamos revestidos do poder de Deus, do Espírito Santo, da glória de Deus. Então o mundo espiritual reconhece isso na nossa vida. Pastor Marcelo, por que às vezes não acontece isso? Porque muitas vezes nós fechamos nossos olhos e não damos crédito que isso realmente é verdade na nossa vida. Então, só será possível poder manifestar, milagres acontecerem, com a intervenção e o revestimento do Espírito Santo. Por isso que é importante que o cristão busque o batismo, o revestimento de poder, ou a virtude que vem do alto. Busque ser revestido de poder, certo? Para poder cumprir com sucesso, com eficácia, a vontade de Deus na área evangelística. O evangelismo, queridos, realmente ele evidencia e manifesta muitos milagres. Porque uma unção evangelística, queridos, na unção evangelística, uma das coisas que ajuda as pessoas a crer em Deus são os milagres, são os sinais. As pessoas vêm e elas passam a crer, para que depois elas creiam e depois passem a ver. Isso é maravilhoso e impressionante, ok? Então é isso. Avançando, Jesus Cristo havia sido anunciado, já havia anunciado isso antes, ok? Então, ele deu uma ordem aos discípulos. Lembra que eu falei? Jesus disse, fiquem em Jerusalém. Isso está em Atos, capítulo 1, versículo 4, versículo 5 e também versículo 8. E recebereis poder, virtude, quando venha sobre vós, né, o Espírito Santo de Deus. Isso aconteceu no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo entra como um vento impetuoso. Eles começam a falar em outras línguas, né? Havia um ajuntamento mundial naquela época e aconteceu esse grande milagre, esse grande avivamento e o início de um grande avivamento que tem consequências até hoje, que me alcançou e alcançou você também. Olha que maravilhoso. Amém? Então, essa palavra poder significa no grego dunamis. O que quer dizer isso? Significa força em movimento, dunamis, ok? Ou quando você fala um dínamo, né? Quando antigamente o pessoal colocava na bicicleta para gerar luz, energia. Então essa luz, ela só era gerada quando a pessoa começava a pedalar, né? E o dínamo, ele acendia a lâmpada, carregava de energia e acendia aquela lâmpada, né? Lâmpadazinha da bicicleta. Então, é o poder de Deus trazendo a nossa realidade, o poder de Deus em movimento, é o poder de Deus em ação. Amém? Isso significa. Que mais? E no dia de Pentecostes, na descida do Espírito Santo, que Jesus ascendeu aos céus e disse aos discípulos, eu não vos deixarei órfãos, não vos deixarei sozinhos, eu enviarei um outro Consolador. A Trindade, a palavra Trindade, ela não está literalmente escrita na Bíblia. É um termo teológico usado para definir como Deus está composto, do que, claro, não na compreensão do ser humano. Então, Deus,
ele é um Deus, né, em três pessoas. Se manifesta em três pessoas, tá? Um só Deus manifestado em três pessoas. Isso não cabe muito no entendimento da gente, mas você pode trazer um exemplo. Deixa eu trazer um exemplo aqui, por exemplo, um ovo. Nós temos um ovo, mas ele está composto de que tem a casca, tem a clara, a casca, a clara e a gema, né? Isso é que nós entendemos mais ou menos, né, a podendo associar o próprio Deus à nossa vida. Então, uma hora ele manifestou como Deus Pai, depois veio o movimento Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus disse: eu ascendo aos céus, mas eu enviarei um outro Consolador, o Espírito Santo. O próprio Deus continua com o homem através do Espírito Santo, mas dessa vez habitando nos corações. No momento de Deus Pai, o homem só tinha o contato a Deus através de um sumo sacerdote. Depois vem a era do Deus Filho. O homem tem o contato através do Filho. Então, agora todo mundo pode ter o contato diretamente. E agora, na época de Deus, Espírito Santo, ele vem habitar para aquele que crê, né, que confessa Jesus como Senhor. O Espírito Santo vem fazer morada dentro dele. E agora, ele já não precisamos de um sacerdote, de um sumo sacerdote, porque nós já entramos e temos acesso, já fazemos parte do reino. Não precisamos mais pedir solicitação para entrar no reino de Deus. Amém? E o Espírito Santo habita em nós, tá? Então, isso é interessante guardar no coração. É lindo demais. Então, queridos, o Espírito Santo, ele é a porta para entrarmos no sobrenatural e o poder para testemunhar. O Espírito Santo vem para nos capacitar, como eu falei, para ir pregar o Evangelho. E enquanto nós pregamos, o Espírito Santo é quem convence as pessoas, não sou eu. Então não se preocupe em ter que convencer as pessoas com suas palavras. Simplesmente fale, claro, por inspiração divina. Você vai ter buscado um pouco a Deus. Senhor, eu vou visitar um amigo meu. Se prepare antes. Vou visitar um amigo meu. Senhor, me dá uma palavra para ele. Algum texto ou algum testemunho que possa impactar o coração dele. E você simplesmente vai ter a certeza que o Espírito Santo vai te usar quando você estiver perto desse amigo. Você vai começar a falar, dizer, olha, quero dizer para você que Jesus te ama. E automaticamente o Espírito Santo vai começar a usar o que você tem aprendido de Deus, a palavra de Deus que está no teu coração. A Bíblia diz que ele vai usar do bom depósito que há em nós. O que diz isso? E quanto mais você estuda, você ora, você lê, você se capacita, assiste vídeos, treinamentos, isso fica dentro de você no bom depósito. Então, quando o Espírito Santo quer usar você, ele vai procurar daquilo que você já tem dentro. E daquilo ali vai trazer uma revelação para poder transmitir para essa vida. Certo? Então, naquele momento, você vai estar falando e aparentemente nada vai estar acontecendo. Mas nesse momento, enquanto você fala e aparentemente nada está acontecendo, o Espírito Santo vai estar trabalhando na mente da pessoa, no coração dela, para tentar convencê-lo a receber a palavra de Deus. E claro, a semente vai ficar plantada, queira ou não essa pessoa acreditar naquele momento em Jesus. Ok? Então é muito importante lembrar disso. Então não se entristeça se você não vê o poder manifesto, como vimos no livro de Atos. Simplesmente obedeça e pregue a palavra do Senhor. Tá? Então a mesma unção que esteve em Atos dos Apóstolos está também na sua vida, está na vida da igreja. Tá certo? Então essa unção está na igreja. Segunda coisa, essa unção, queridos, estava em Pedro. Você lembra que Pedro se levantou ali em Pentecostes e pregou um sermão glorioso, maravilhoso. Nunca tinha acontecido isso na vida de Pedro, mas ele pregou, uma mensagem poderosa e milhares de pessoas se renderam a Cristo. Por quê? Porque havia uma unção em Pedro, revestiu Pedro de poder e o Espírito Santo convenceu as pessoas ao arrependimento dos seus pecados e se voltarem a Deus. Ok? Isso também aconteceu, claro, Deus usou os discípulos para isso também. Eu lembro que eu dei para vocês o livro de Atos.
Aconteceu também com os discípulos, cada discípulo teve uma função na época. Aconteceu com o próprio Saulo, né? O apóstolo Paulo. Ele teve um encontro com Deus, ele foi encontrado, ele foi achado, um homem extremamente inteligente. Mas tudo aquilo disse, toda a minha inteligência, o que eu sou, o que eu sei, eu considero como esterco, porque ele conheceu a Cristo e ele realmente conheceu a realidade do Evangelho, que é mais poderoso que qualquer coisa, conheceu a realidade de Deus, até se tornar um dos homens abaixo de Cristo, um dos homens mais influentes na história da igreja. Certo? E assim o poder de Deus operou de uma forma poderosa no livro de Atos. Não preciso nem me deter muito nisso, que vocês já leram o livro de Atos. Vocês já viram sinais, sim, número de sinais acontecendo através dessas pessoas, desses homens de Deus. E isso não parou no livro de Atos. Continua através da igreja. O livro de Atos, eu costumo dizer que ele não tem fim. Ele ainda está sendo escrito através da sua vida, através da minha vida. Enquanto a igreja estiver ainda na terra, o livro de Atos ainda está sendo escrito para a glória de Deus. Amém? Então, uma das coisas que os discípulos perguntaram, que faremos para fazer as obras de Deus? Que faremos para ser as obras de Deus? Então, qual é a obra de Deus? A obra de Deus é dar continuidade à mensagem de Cristo. É simples, uma mensagem de salvação, de arrependimento, é falar, é abrir a boca, né? É abrir a boca, é crer em Jesus Cristo, crer na cruz do Calvário e imitá-lo. É isso que nós temos que fazer. Resumo a isso, crer em Jesus, crer no milagre da salvação, servi-lo e imitá-lo, fazer o que ele fez. Tá certo? Então, como podemos realizar essas obras? Eu vou ler um texto aqui de Romanos. Como que eu posso realizar a obra de Deus? Olha aqui Romanos 10, 13 ao 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz. Esse texto de Romanos, capítulo 10, 13 ao 15, é clássico, é forte, impactante. Ali temos um resumo de o que é fazer a obra de Deus. Você quer fazer a obra de Deus? Leia esse texto, memoriza ele e veja que ponto aqui você se encaixa. Ou talvez em todos, ou talvez em um, mas faça de alguma forma para a glória de Deus. O que temos para a gente, que nós temos para realizar essa obra? Outra pergunta. A gente tem uma ordem e temos uma missão. Certo? Jesus não está pedindo para a gente, por favor, meu filho, foi não. É uma ordem. Na grande comissão, Jesus disse, ide. O ide significa, desculpa até a expressão, mas literalmente um chute no bumbum. É exatamente isso. Ide. Vão, vocês têm que ir. Jesus está dando uma ordem. Evangelizar, e pastor Marcelo, eu não sei se eu sinto. Não é questão de sentir. Quando você dá uma ordem para o seu filho, você que é pai para sua filha, você dava, está descendo a dar mais, ou se você é chefe, enfim, você entende o que eu estou dizendo. Uma ordem, num pedido, tem uma hora que a gente tem que dar uma ordem. Jesus disse, ide, façam, está no imperativo, façam. Então, será que eu posso? Não é será. Eu tenho que fazer. Paulo disse, me imposta a necessidade. Em outras palavras, está dizendo, olha como está o mundo. Olha como está o planeta. Olha como está a família. Olha como está a situação. Pregue o evangelho. Anuncie as verdades de Deus. Ok? Eu vou ler o texto aqui de Marcos 16, que está acabando de falar aqui. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Para que é o batismo? O batismo nas águas é uma expressão pública de que eu agora pertenço a Deus, a Cristo.
certo? Então, quando eu vou me batizar, não estou me batizando para purificar meu corpo, porque agora não vou mais pecar, porque agora não vou mais errar. Não é isso. É uma manifestação pública, quer dizer, no dia do batismo, eu já estou pregando, já estou dizendo, agora eu era do diabo, eu estava sendo escravo do inimigo, agora eu sou de Cristo, agora eu sou de Deus. Eu vou me batizar profeticamente, um mergulho nas águas. Quando você mergulha, você está morrendo com Cristo. O que quer dizer? Morrendo às suas vontades, morrendo para a carne, juntamente com Cristo. Depois você sai da água, está dizendo, e eu ressuscito com Cristo, nascendo de novo e também no futuro, ressuscitando, quer dizer, se a gente morrer, claro, e senão a gente vai viver uma nova vida com Cristo no céu. E a partir daquele momento, eu, claro, já aceitei a Cristo no meu coração. Ele mora dentro de mim. Pastor, se eu não me batizar, eu vou para o céu? Vai, claro que vai para o céu. Mas o batismo também é uma ordenança. Você vê o homem da cruz, eles morreram, né? O carinha lá morreu, ele não se batizou, não fez discipulado, ele foi para o paraíso, como Jesus falou. Mas enquanto estiver aqui, é necessário que exista o batismo, que faça o batismo nas águas, porque já é uma forma de dar testemunho de quem você é em Cristo Jesus a partir de agora. Tá? Seguimos, avançamos. Deixa eu aqui, eu me perdi nas minhas anotações. Isso. Vamos mais adiante. A partir desse momento, eu e você estamos habilitados por Deus para sermos ministros do Evangelho agora. Batizou, recebeu Jesus. E a Bíblia diz, 2 Coríntios 3,6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Ministro, quer dizer, o que significa a palavra ministro? Significa servo ou diácono. É aquele que executa pedidos de outro, aquele que atende outra pessoa. Ou mais simples, um garçom, né? Garçom. Isso é um ministro do Evangelho. Então agora somos servos do reino de Deus. Tá? Todos os que são nascidos de novo têm uma chamada de Deus. Deus, claro, vai colocar algo no seu coração, nem que aparentemente pareça muito simples, mas aquilo simples, se for feito com fidelidade e obediência, vai causar no reino de Deus, no reino dos céus, uma grande recompensa. Não se engane. Não é porque Deus não está exigindo aparentemente coisas grandiosas, não quer dizer que você vai receber uma recompensa pequena. A recompensa não é pela obra grandiosa que nós fazemos, é pela obediência àquilo que Deus nos pediu a fazer, seja grande ou pequeno. É pela fidelidade do que Deus nos mandou fazer, embora seja grande ou seja pequeno, isso não importa. O que importa é ser obediente e fiel ao pedido do Senhor. Ok? Temos autoridade, como nós já falamos. Passamos a estar ungidos para realizar a obra do Senhor. Ok? Então, quando tem essa unção, queridos, quando tem essa unção, as pessoas passam a crer, porque é uma graça, o Espírito Santo se movendo de uma forma impressionante. Tá? E eu quero avançar aqui. Eu quero avançar um pouquinho aqui com vocês, já chegando praticamente ao finalzinho da nossa aula. Tem, claro, muitas outras coisas para a gente falar, mas eu trouxe aqui algumas coisas de maior relevância, né? Se formos falar do evangelismo, vamos falar de muita coisa. Simplificando o evangelismo, é ser obediente à chamada e anunciar o evangelho de Cristo. Se preparar, se capacitar e sair para pregar o evangelho através de mídias sociais, para um vizinho, para um amigo, uma ligação, da forma que for, evangelize, faça a obra de Deus. Tá? O acompanhamento é importante, né? Acompanhamento, por isso que existem os cultos, por isso que existe também ferramentas que a igreja oferece, como um seminário, como esse, para a pessoa aprender sobre a palavra de Deus. Outra coisa importante, colocar à disposição caso a pessoa precise de alguma coisa. Por exemplo, já aconteceu muito de um irmão ganhar alguém para Jesus
e dizer, pastor, eu trouxe fulano para o senhor cuidar dele. Olha, como diz a pastora Vera, não sei se ela vai ver esse vídeo, olha o dedinho que disse que não. Claro, o pastor tem a missão de ensinar, de pregar a palavra de Deus. Mas lembre, se você for responsável de pregar o evangelho para essa vida, para essa pessoa, você tem que cuidar dela. Você tem que evangelizar, tem que discipular, ensinar, contar as maravilhas de Deus, se responsabilizar por ela. É como ter um filho. Eu não posso ter um filho com a Raquel e levar para a igreja e dizer, gente, eu tive um filho, então vamos cuidar dele, né? Não, eu sou o pai espiritual, então eu preciso cuidar dessas pessoas, ok? Outra coisa, incentivar, claro, a gente não vai ficar perturbando toda hora, mas incentivar sutilmente. A pessoa automaticamente, o Brasil é um país muito evangelizado, então automaticamente ela vai deduzir que ela tem que ir para a igreja. Mas você deixa ela à vontade, você só ora por ela. Você disse, olha, se um dia você quiser ir para o culto, me acompanhar, né, eu posso passar a te pegar, eu posso dar um jeito de te levar, a gente vai junto e tudo mais, mas não forçar barra sobre isso, tá bom? Deixar a pessoa à vontade. Hoje em dia tem redes sociais, olha, segue as redes sociais da gente, a pessoa vai ficar informada, vai ficar vendo os posts, automaticamente ela vai ficar lembrando, mas você não pode deixar a pessoa sozinha. E assim que ela for para a igreja, ensinar a importância de estar congregado, ela vai entender como é bom estar junto com os irmãos. Ok? E Deus não quer somente pessoas que se salvem. Deus quer mais. Deus quer pessoas que o conheçam. Ok? Ser discípulo, queridos, significa isso. E de pregar. Pregar é uma coisa. Fazer discípulos é outra coisa. A pregação, ela leva ao arrependimento. A pregação é diferente, com coragem, com ousadia. Discipular é ensinar. O discipulado, ele revela a Deus. Ele mostra, ele faz Deus ser conhecido de uma outra forma para as pessoas que têm costume de fazer. Então, pregação e discipulado são duas coisas diferentes, tá? Avançamos. Discípulo quer dizer isso, aquele que aprende com o outro. Os discípulos, claro, são discípulos de Jesus, mas eles também se tornam os nossos discípulos porque a gente vai ensinando a palavra de Deus. Ok? É nesse sentido, mas todos nós somos discípulos de Cristo. Todos nós, discípulos significa aquele que aprende com o outro. Tá? Então, quem nasce de novo, é importante ele se sentir amado, Romanos 12:10, alimentado com a palavra de Deus e levar ele a um nível de maturidade. Isso leva tempo, tá? Isso leva tempo. Eu quero falar agora, para finalizar, alguns impedimentos para o evangelismo. Ok? O primeiro é o egoísmo. É necessário tirar os olhos de si mesmo e começar a olhar para as pessoas para poder ganhá-las. João 4:35. Não dizeis vós que andais, que ainda há 4 meses até a ceifa, eu porém vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. Certo? Então, queridos, muitas vezes a gente perde muito tempo olhando para nós, olhando para os nossos problemas. A gente já está cheio de cursos, cheio de seminários, cheio de evento, YouTube, tanta coisa. E ficamos só olhando para os nossos problemas. Às vezes tem gente precisando receber uma palavra, pessoas precisando serem arrancadas das garras do diabo. Então vamos derrubar esse egoísmo, vamos buscar, pastor, vamos buscar o meio de evangelizar a gente. Isso não é aqui só para o pastor, isso aqui não é só para o líder, isso aqui não é só para o profeta. Não, isso é para você, responsabilidade sua também. Procura o meio, querido, querida, procura o meio de evangelizar. Se não sabe gravar um videozinho, não gosta de gravar um vídeo para expor de repente seu rosto, você não quer, não gosta mesmo, mas manda um áudio, faça uma postagem de um versículo, diga ou manda uma mensagem de texto, estou orando por você, senti saudade, senti falta, pergunto como é que você está, mas tem que evangelizar, tem que fazer algo, ou você evangeliza, sei lá, dando presente, enfim, tantas formas que você pode fazer a pessoa sentir o amor de Deus, e claro, principalmente o testemunho de vida, ok? Avançamos. Outra coisa,
achar. E eu estou falando, sabe de quê? Falando de impedimento de evangelismo. Primeiro é egoísmo, só pensar na gente, nos problemas. Segunda coisa, achar que o evangelismo é um dom. Evangelismo não é um dom. Agora, evangelista é um ofício, uma vocação. A pessoa ela tem a vocação, ela evangeliza, ela tem um dom de fazer isso. Agora, evangelismo é diferente. Evangelismo é a ação. Eu posso ser um mestre que ensina e eu posso também evangelizar. Queridos, me perdoe, você que tem um outro chamado, você é músico, você é mestre, você é um profeta, enfim, me perdoe, mas se você tem esse pensamento, você está errado. Não, evangelismo para os evangelistas. O apóstolo Paulo diz para Timóteo, cumpre, está aqui, ó, Timóteo 4,5. Tu, porém, se sobre em todas as coisas, suporta as aflições, faz trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Qual é o ministério de Timóteo? Ele era um pastor. Ele pastoreava. Então, hoje em dia, não, eu sou cantor. Eu sou canto, eu sou um músico, eu toco. Cara, tem que evangelizar. De alguma forma, algum meio. Então, às vezes a gente se esconde atrás dessas coisas de chamados dentro da igreja e a gente termina meio que passa anos e a gente não ganha uma alma para Jesus, uma vida para Cristo, porque tem esse conceito, achar que o evangelismo é um dom. Evangelismo não é um dom, evangelismo é ação, é responsabilidade. Lembra que nós falamos que evangelismo é anunciar as boas novas. O evangelista, aquele que tem o chamado de Deus é um ofício, ele tem aquilo no coração, nem todo mundo tem isso, né? Ele tem esse ofício, essa vontade de evangelizar, ele só pensa naquilo, mas isso não quer dizer que quem não pensa naquilo comumente não deva fazer, tá? Esse é um grande erro. Outra coisa que impede o evangelismo é a vergonha. Vergonha, precisamos romper a vergonha. Se não consegue sair só, ou não consegue evangelizar sozinho, evangelize com alguém, se una a alguém no evangelismo, ok? O medo, é importante abrir o coração. Por que tem medo? Para que a gente possa lhe ajudar e você possa cumprir essa obra evangelística, ok? Os 4 tipos de medo no evangelismo que a gente poderia ter e que a gente precisaria vencer. Primeiro, medo à rejeição, certo? Isso, irmãos, é importante. Eu sofri muito com rejeição por conta da minha história, mas eu preciso vencer essa rejeição. Aliás, pela fé eu já venci, mas às vezes vem um sentimento e tem que me reposicionar. Então, às vezes você passou por esse tipo de coisas, foi rejeitado, na hora do evangelismo vai ficar, poxa, será que vão aceitar? Tem que vencer aquilo. Se rejeitar, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. A segunda coisa, medo de não saber o suficiente, né? Lembre-se, ore, busque a Deus, tenha uma vida íntegra, né? E Deus vai usar aquilo que você tem, seja pouquinho, seja muito, mas aquilo que você tem, Deus vai usar como testemunho para essa pessoa. 3, medo de ofender alguém. Não tenha medo de ofender. A palavra em si, queridos, ela é confrontante. Então, nós não podemos maquiar o evangelho, porque isso aqui vai machucar. Não, queridos. Nós precisamos falar a verdade de Cristo. Claro, a gente tem que ter sabedoria de como falar, em que momento falar. Não querer acabar com a pessoa. A gente precisa ter sabedoria para poder ir colocando alguns pontos e fazer a pessoa enxergar. Nós não podemos deixar de falar a verdade de Deus. 4. Medo de ser ridicularizado ou perseguido. Certo? Tudo isso, queridos, nós precisamos vencer, orar e colocar diante do Senhor. Tá? E para finalizar, algumas possíveis perguntas, né, das pessoas a quem nós poderíamos estar evangelizando. Então, quando a gente vai evangelizar, a gente vai conhecer pessoas diferentes, em situações diferentes, realidades diferentes. E a gente precisa se preparar para poder responder essas pessoas, certo? Então, aqui temos algumas
algumas perguntas e algumas respostas bíblicas para poder levar essas pessoas. Por exemplo, você está evangelizando alguém e ele disse, eu não quero Jesus, eu sou ímpio demais, eu sou ruim demais, né? Já ouviu essa frase? Aí você vai dizer, cara, é assim mesmo, a gente já nasce assim e tudo mais. Aliás, a gente vai adquirindo, né, alguns hábitos, mas Deus quer a gente assim mesmo. Olha só o que disse aqui, ó. 2 Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, o que a gente tem que dizer? Claro, cara, mas Deus quer te dar uma nova chance, fazer de você uma nova pessoa. O passado já foi apagado, né? O sangue de Jesus já apagou o teu passado. Então vamos lá recomeçar uma nova vida e tudo mais. Aí você pode entrar dessa forma quando a pessoa diz, sou muito ruim, sou ímpio demais. Outra coisa, de uma possível pergunta, né, que alguém pode fazer na hora que estamos evangelizando. Se Deus é tão bom, então por que pessoas têm que viver em miséria, sofrimento e doença? Olha que interessante. Resposta em Lucas 4, 5 e 6. E elevando-o, mostrou-lhe o momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te toda a autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, disse o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Primeira coisa que a gente tem que dizer para a pessoa é que esse mundo é governado pelo maligno. Por isso eu disse aqui o texto, né? De Lucas 4, 5, 6. Isso me foi entregue. Isso quem governa isso aqui é Satanás. Então, quando estivermos nas mãos dele, dominados por ele, a miséria ela pode ser física, ela pode ser mental, pode ser espiritual, de todas as formas. Por isso que é importante ser livre disso, ser liberto para a glória de Deus. Ok? Outra coisa, alguém vai dizer assim, mas o homem veio do macaco. Como isso? Aí a gente vai falar mais uma vez a palavra de Deus. Então formou o Senhor, Deus o homem. Formar, ali com suas próprias mãos, formou Deus o homem. Do pó da terra e soprou suas narinas, fôlego de vida, e o homem passou a ser algo vivente. Sabemos que essa teoria está praticamente derrubada, porque até hoje ninguém viu o macaco evoluir, né? Isso somente uma teoria, né? Mas a Bíblia diz que foi Deus que formou o homem. Aí você pode, né, argumentar essas questões. Claro, não é necessário, não é bom entrar em discussões, mas se por acaso acontecer isso. Eu não faço mal a ninguém. Sou uma pessoa boa que fiz coisas boas. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu conheço muita gente boa. Muita gente boa. Mas ser bom não é suficiente para ter a vida eterna. Certo? Um bom argumento para a gente colocar para as pessoas. É necessário confessar Jesus. Para ter a vida eterna, é necessário se tornar filho de Deus e nascer de novo. Ser bom não é suficiente. E eu fui criado no lar evangélico, que nele crê, né, não é julgado. E o que não crê já está julgado, porque não crê no unigênito do Filho de Deus. Muita gente foi criada no meio evangélico, mas nunca entregaram sua vida a Jesus, viveram do jeito que quiseram. Então, ser salvo não é ir para a igreja. Ser salvo é confessar Jesus como Senhor Salvador, entender, se arrepender e buscá-lo, né, com todo o coração. Ok? A pessoa diz, se Deus quiser. Meu amigo, tanta gente fala isso. Olha, Deus tem uma nova vida. Se Deus quiser. A pessoa está tirando de tempo. Essa que é a verdade. O que a gente tem que responder? Outro texto. 1 Timóteo 2, 3 e 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então quem tem que falar assim, se Deus quiser, Deus quer. Deus quiser, quer dizer, será que Deus vai querer? Não, Deus quer. 2 Pedro 3, 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada,
Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que ninguém pereça, sino que todos cheguem ao arrependimento. Então Deus quer que você seja salvo. Outra coisa, eu creio que no tempo certo vou sentir alguma coisa. A pessoa fala, no tempo certo, quando eu sentir, né? Já ouviu isso? Mas a Bíblia diz em 2 Coríntios 5:7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Não é pelo sentir, é pelo que cremos. Não posso crer que um Deus de amor enviaria pessoas para o inferno. Esse é muito comum, né? Mateus 25, como que eu respondo? Mateus 25:41, Lucas 19:10. Mateus 25:41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para os anjos, o diabo e seus anjos. Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. O que eu tenho que dizer nesse caso? Por que Deus está sendo tão bom, manda as pessoas para o inferno? Primeiro, Deus criou o inferno para o diabo e os seus demônios, não para o homem. Segundo, Deus veio buscar e salvar o que tinha se perdido. Então, primeiro, Deus está gritando, e você pode dizer, Deus está me usando para você não ir para lá. Eu estou aqui anunciando uma mensagem para te salvar do inferno. Então Deus mandou seu Filho unigênito, mostrando seu amor, expressando o amor de Deus para salvar você do inferno. Certo? Ok. Outra coisa, acho que não estou preparado. Certo? Acho que não estou preparado. Romanos 10:13 diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Queridos, ninguém de nós está preparado. Ninguém de nós. E é por isso mesmo que nós precisamos buscar. Não está preparado para quê? Para abandonar o pecado? Para abandonar as coisas ruins? Não, queridos. Não precisa de preparação para buscar o Senhor. Quem está enfermo, né? Um outro exemplo. Quem está enfermo não precisa ficar bom para ir para o médico. Está enfermo, doente, então vai se consultar para ficar bom. Outra coisa. O pessoal pode dizer assim, eu não acredito que o inferno existe. Importante. Lucas 16:23-28. Né? No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu longe Abraão e Lázaro. A história aqui do rico, né? E Lázaro, vocês lembram que eles viveram em vida? Lázaro morreu. Eles lambiam, os cachorros lambiam as suas úlceras, né, suas feridas, e o rico teve uma vida maravilhosa na terra. Então, existe sim, Jesus trouxe esse ensino para mostrar que realmente existe o inferno. Isso está em Lucas 16:23-38. Outra coisa, como você sabe que a sua religião está certa? Aqui a gente pode te desafiar. Hebreus 6:18. Para que mediante duas coisas imutáveis, que não mudam, nas quais é impossível que Deus minta, porque forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Mais um texto, Romanos 8:16. O próprio Espírito testifica o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Aqui você pode dizer assim, cara, existem muitas religiões, mas eu te desafio a experimentar Deus. Não a religião, mas a experimentar Deus. Como eles sabem que nós somos evangélicos, a gente pode dizer assim, a religião evangélica não é a dona da verdade, mas ela pode apontar o caminho para você conhecer a verdade. Você só vai saber se essa religião que eu sigo é a certa quando você se entregar a ele e experimentar. Eu te desafio. Você pode lançar isso, a conhecer a Deus, a orar comigo, a ler a palavra. Você vai começar, você vai sentir, você vai experimentar a realidade de Deus na sua vida. Vai deixar ele curioso. Última, ainda tem mais, gente, perdão. Última. Como posso ter certeza que é um Deus? Romanos 1:20. Isso aqui é fácil demais. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder,
como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem. Eu não estou vendo o poder se mover, mas eu vejo o resultado desse poder. Desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas, tá vendo? Que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Fala um pouquinho, eu gosto de assistir muito documentários do universo, da criação, pesquisas. Fala um pouquinho, estude um pouquinho sobre o universo, criação. Diga assim, quem é que sustenta o céu? Né? Comece a fazer essas perguntas assim meias sem resposta. Você vai dizer assim, me explique como é que funciona, né? E como que funciona o corpo humano. Quem foi que criou essa tecnologia de ponta? Então a gente tem vários meios para mostrar e explicar, dizer que Deus realmente existe. As montanhas, até hoje eu não vi nenhum homem criar uma montanha. Enfim, são indesculpáveis, ok? Segundo é Pedro 20, 21, guarda esse texto também. E então, é isso aí. Vamos finalizar por aqui. Temos muitas outras coisas. Eu indico a vocês, se tem esse chamado em vista, nessa chamada evangelística. Estamos nos últimos tempos, então o evangelismo vai se intensificar cada vez mais, tá bom? Para você evangelizar, você não precisa esperar uma programação da igreja. A igreja faz, claro, seus ajuntamentos evangelísticos, levar uma sopa, sair para evangelizar, fazer um culto na rua. Mas isso é um ajuntamento de corpo. Mas é necessário que cada cristão, cada pessoa, cumpra seu dever no seu lugar, no seu emprego, na faculdade, com o seu vizinho, na sua família, em qualquer lugar. Temos que evangelizar diariamente, tá bom? Pai, em nome de Jesus, quero abençoar cada irmão, Pai, pelo esforço, sacrifício. Pai, se há que evangelista se levante com fé, com ousadia, que o Senhor venha inclinar os nossos corações para o evangelismo cada vez mais. Em nome de Jesus, que o poder de Deus se manifeste sobre cada um e que nós possamos ter experiências maravilhosas na Tua presença, para a glória de Deus. Queridos, Deus abençoe. Em breve estaremos com mais matérias para estudar e crescer na graça e também no conhecimento, tá bom? Um abração, um beijão, obrigado pela companhia e obrigado pela atenção de vocês, tá? Deus te abençoe, fique na paz de Deus.